Dia 6 de janeiro, na Basílica de São Pedro, escutou-se o som de uma porta que se fechava. A Porta Santa, aquela que só se abre em ocasiões jubilares e que permanece aberta por 365 dias. Eles cumpriram-se na passada terça-feira, um ano dedicado à esperança que não pode ficar encerrada numa porta que se fecha. O Papa deseja que os peregrinos da esperança continuem o seu itinerário animados por uma atitude que nos deve abrir ao mundo. Attorno a noi un'economia distorta prova a trarre da tutto profitto. Lo vediamo, il mercato trasforma in affari anche la sete umana di cercare, di viaggiare, di ricominciare. Chiediamoci, ci ha educato il Giubileo a fuggire quel tipo di efficienza che riduce ogni cosa a prodotto e l'essere umano a consumatore? Dopo quest'anno saremo più capaci di riconoscere nel visitatore un pellegrino, nello sconosciuto un cercatore, nel lontano un vicino, nel diverso un compagno di viaggio? Leão XIV quer que a Igreja exiba a marca da esperança, que as comunidades se sintam convocadas para uma atitude nova. Il Giubileo ci ha richiamato a questa giustizia fondata sulla gratuità. Esso ha originariamente in se stesso l'appello a riorganizzare la convivenza, a ridistribuire la terra e le risorse, a restituire ciò che si ha e ciò che si è ai sogni di Dio più grandi dei nostri. Carissimi, la speranza che annunciamo deve essere coi piedi per terra, viene dal cielo, ma per generare qua giù una storia nuova. E o desejo de que este jubileu não se tenha ficado por uma bela experiência de encontros e palavras ditas notou-se nos encerramentos jubilares que também entre nós foram antecipando o que aconteceu em Roma. Setúbal e Santarém foram por cá dioceses que adicionaram comemoração jubilar àquela que o Papa Francisco decretou ao propor o Jubileu da Esperança. Uma e outra caminharam na esperança ao mesmo tempo que assinalavam 50 anos de existência. Acima de tudo, a memória viva e agradecida, ou seja, aquilo que foi evocar o Papa Paulo VI no verão deste ano, evocando o 16 de julho de 1975, o cônego João Alves, depois bispo de Coimbra, que foi o homem que preparou tudo para que a diocese pudesse ter acontecido, os bispos que serviram esta diocese, os leigos que foram indispensáveis para construir esta diocese, felizmente alguns ainda vivem, como o Dr. Mário Moura, como o professor Eugênio Fonseca e tantos outros que deram as suas vidas para construir a diocese e aquilo que significa hoje. Os homens e as mulheres que se entregam, que são agentes da pastoral e que estão envolvidos de modo muito especial naquilo que é o processo da sinodalidade e que nos levará até uma igreja em saída, como o Papa Francisco tanto desejava e o Papa Leão XIV reafirma. Nós participarmos e, portanto, com um grande sentido de comunhão com o Papa e com as outras dioceses a celebrar este jubileu e aqui estamos neste momento a fazer o encerramento, mas não é um encerramento para esquecer, é um encerramento para manter o sentido da esperança, sobretudo a virtude da esperança como um grande dom que se deve retomar para avançar, para seguir. Duas dioceses irmãs que partilham a idade, mas também os desafios de fazer caminho num mundo concreto que reclama presença e intervenção. Só assim a esperança ganha corpo e significado, principalmente para os que dela mais necessitam. Um caminho percorrido pela Cáritas Diocesana de Setúbal que faz uma avaliação positiva deste itinerário jubilar. De facto,
houve uma entrega neste jubileu de uma forma transversal, inclusive nós Cáritas estivemos presentes no Dia Mundial do Pobre em Roma, com alguns utentes nossos daqui da Cáritas Diocesana de Setúbal, mais outras Cáritas, através da Cáritas Portuguesa, e devo dizer que aquela peregrinação foi um marco muito importante para nós, como disse o Sr. Cardeal agora na homilia, pensarmos em 2026, o ano da mudança e da concretização de mais objetivos no sentido da melhoria das pessoas que mais precisam, nomeadamente a parte da habitação, que é de facto o flagelo neste momento, em que a classe média começa a viver com muita dificuldade e nós, Cáritas, tentamos de alguma forma mitigar e ajudar de uma forma transversal essas pessoas que precisam dessa ajuda. A porta que se fecha em Roma, o calendário que muda, não pode corresponder a um desinvestimento ou esquecimento do que se construiu ao longo do ano. Eu penso que encerrou-se a porta, mas abriu-se a porta da esperança sem dúvida alguma. Aliás, aquilo que eu acabei de frisar é para mim um sinal de esperança para 2026, porque começa a haver já algum apoio, inclusive da autarquia, a tentarmos continuar o caminho que já existia, com mais ajuda a estas pessoas que estão na rua e que precisam muito da nossa ajuda. A dimensão social deste jubileu tratou de acender a esperança em tantos que ficam esquecidos na margem do anunciado crescimento económico. Na Diocese de Santarém, a iniciativa Mais Coração continua ali a reunir generosidade de alguns para que outros tenham o essencial. O Mais Coração é algo que está intrínseco à própria paróquia, a este espaço, digamos assim. As pessoas, a comunidade sempre o encarou e tem encarado ao longo destes anos como o grupo é uma extensão da própria comunidade. Somos os braços e os rostos da comunidade que nos dá os alimentos que nós distribuímos. E tem sido de uma forma constante, sem necessidade de grandes pedidos. Eles vão sendo, a comunidade quase que assume, não é quase, assume de facto este projeto de ajuda aos carenciados, aos sem-abrigo, a quem tem fome, como algo próprio, já que está de tal forma enraizado que é natural. É um auxílio que acontece porque há quem se decida a ser agente de esperança e se entregue de forma generosa. Nós, os voluntários, quem dinamiza um pouco isto, tentou transmitir de facto às pessoas que nos procuram que há esperança, e que a situação em que se encontram é uma situação que pode ser mudada, desde que eles também queiram e façam alguma coisa por isso, porque ser só nós a puxar não é possível. Por muita boa vontade que os voluntários tenham, tem que haver da parte das pessoas que nos procuram a vontade delas próprias mudarem, de conseguirem dar a volta à situação, porque nós encontramos pessoas que estão temporariamente nesta situação e encontramos pessoas que estão permanentemente nesta situação. E as pessoas que estão em permanência nesta situação são pessoas que já desistiram. Estas duas dioceses jubilares, pelos seus 50 anos e a viver também o Jubileu Universal da Igreja, encontraram um tempo favorável para repensarem a sua atitude pastoral. Nós tivemos a graça de ter 2 jubileus, os 50 anos da Diocese, que encaixaram no grande jubileu da Igreja Universal e de facto foi um ano de grande festa para toda a Diocese, marcado e ritmado pelas celebrações jubilares dos vários grupos e sobretudo pela presença também da imagem peregrina de Nossa Senhora, que percorreu todas as comunidades da Diocese, dando assim uma continuidade de festa em todas as comunidades. É um tempo de muitas graças, muitas bênçãos, que nos está a inspirar para esta caminhada sinodal que o Papa Francisco primeiramente nos convidou e agora o Papa Leão XIV. É um tempo de a Igreja reforçar o seu desejo de missão, de chegar a todos, de levar Jesus a todos aqueles que ainda não o conhecem. Um jubileu que apela a uma atitude de acolhimento e abertura ao outro, propondo, como diz o Papa Leão XIV, essa paz desarmada e desarmante. Cari fratelli e sorelle,
In questa festa solenne, all'inizio del nuovo anno, in prossimità della conclusione del Giubileo della Speranza, accostiamoci al presepe nella fede, come al luogo della pace disarmata e disarmante per eccellenza, luogo della benedizione, in cui fare memoria dei prodigi che il Signore ha compiuto nella storia della salvezza e nella nostra esistenza, per poi ripartire come gli umili testimoni della grotta, glorificando e lodando Dio per tutto ciò che abbiamo visto e udito. Sia questo il nostro impegno, il nostro proposito per i mesi a venire e sempre per la nostra vita cristiana. É o tom que deve afinar o posicionamento dos cristãos no mundo e na própria Igreja, uma consciência que se foi trabalhando ao longo do ano em iniciativas que visavam criar a própria noção de corpo diocesano e que a fé é também uma herança que se recebe. Essa foi uma preocupação do Museu Diocesano de Santarém, que promoveu uma exposição itinerante. É verdade, essa iniciativa, que também, a par das outras todas que referi, foi uma iniciativa muito interessante, que foi uma exposição itinerante, que está agora a terminar, que percorreu todas as vigararias e zonas da Diocese, com esta memória dos 50 anos da Diocese, uma exposição itinerante que foi sendo enriquecida também com o património local de cada vigararia e que manteve e que levou também o jubileu, digamos assim, fora de portas. Esta exposição teve sempre patente em lugares não eclesiais, no sentido estrito, portanto, foi uma parceria muito interessante com as câmaras municipais da Diocese, da área da Diocese, que aderiram a esta iniciativa e que a estimularam e apoiaram. Só assim se trabalham e se conseguem peregrinos renovados pela esperança? Esperemos que sim, esse é o desafio, porque uma igreja com 50 anos é uma igreja muito jovem, quase bebé, diríamos, e portanto é nesta infância, digamos assim, eclesial, que podemos ter esperança de que cheguemos à idade madura e nos configuremos como uma igreja, digamos assim, que nestes 50 anos caminhou e que agora quer caminhar para deixar este rasto de vida, este rasto de Evangelho, este rasto, no fundo, de esperança e de confiança, que é o rasto de Jesus, é o rasto do Evangelho que Ele nos deixou. Em Setúbal, o Escotismo Católico, a maior associação nacional de juventude, também vive um período jubilar. São 50 anos da região a trabalhar hoje nos jovens a capacidade também de serem agentes de esperança. Grandes desafios que se projetam hoje e para o futuro. Os jovens cada vez mais solicitados, mas cada vez mais a nossa sociedade civil a necessitar do escotismo, dos valores que transmitimos, daquilo que fazemos e do próprio trabalho que fazemos na sociedade civil. Este é o grande desafio, fidelizar os jovens e fazermos este caminho na comunidade, envolvermos-nos, sermos um membro ativo daquilo que são as necessidades da nossa comunidade. Há 50 anos, Francisco Monteiro já estava no escotismo e ajudou a região escotista de Setúbal a crescer. Não tem dúvida de que valeu a pena. Sempre vale a pena, como dizia o poeta. Sim, sempre valeu a pena e há de valer a pena e há de continuar a valer a pena. Portanto, o caminho vai-se fazendo, vai-se caminhando. Com as suas barbas brancas, os jovens sentem outro tipo de respeito. Sim, sem dúvida nenhuma, mas a gente está cá, os mais velhos, para tentar ajudá-los a crescer, a serem homens do amanhã. A esta distância, o escotismo é, em Setúbal, uma forma muito concreta de ser e de caminhar em igreja. Por isso, este movimento continua atraente para os jovens. Muito atraente. Nós temos na região cerca de 4.000 escoteiros, o que é bom. Mesmo com a pandemia,
O nosso efetivo não decresceu, continuamos a crescer todos os anos. Isso é porque os jovens veem que há algo que os atrai aqui e as suas famílias. Não podemos esquecer também das famílias que nos ajudam a fazer este caminho e que são fundamentais neste caminho do jovem escoteiro. O futuro é muito desafiante e por isso é que estamos cá nós, para percebermos qual é o caminho que queremos seguir e que temos que seguir. Em Setúbal ou em Santarém, este ano jubilar e aniversário foi também a ocasião para recordar os bispos que estiveram no primeiro momento destas igrejas locais. Dom António Francisco Marques foi o primeiro bispo da Diocese de Santarém e que a marcou profundamente. Sim, com o seu carisma franciscano de proximidade, de alegria, de presença nas comunidades e ao mesmo tempo foi ele que começou a sonhar esta realidade da Igreja no Ribatejo e que mantemos uma grata memória não só da sua vida, mas também do seu ministério entre nós. E continua a ser uma referência muito marcante e poderia dizer que é a simplicidade e a proximidade do pastor que deixou o Dom António Francisco Marques, que as pessoas recordam com boa, os que conheceram, na verdade, recordam com boa memória e que é para nós também um desafio, porque gerir digamos assim, um processo de pastoral em termos diocesanos é sempre um desafio estar próximo da realidade, mas enfim, a preocupação maior é estar com os pastores, estar com os que assumem responsabilidades. Em Setúbal foi Dom Manuel Martins, com a sua coragem e capacidade de denúncia. Estamos no 60º aniversário do Concílio Vaticano II. O nosso Dom Manuel Martins foi aquele que, de alguma forma, veio implementar aquilo que foram as diretrizes do Concílio Vaticano II e que agora tem uma expressão muito forte no desafio à sinodalidade. E o nosso Dom Manuel Martins, pois, de alguma forma, foi profético naquilo que foi a sua sensibilidade social, sua abertura às diferentes realidades da comunidade e da vida da Diocese de Setúbal, e para nós é um modelo incontornável e continua a ser uma inspiração muito viva. Dom Manuel Martins marcou muito a Diocese, marcou muito o escotismo aqui em Setúbal, que foi um homem sempre muito presente. Lembro-me perfeitamente de às sextas-feiras nós reunirmos a Junta Regional e ele, na maioria dessas sextas-feiras, fazia a questão de estar presente e de acompanhar-nos e de colaborar connosco na região. Dom Américo não dissocia estes 50 anos de cada um dos bispos que, por ali, ajudaram a edificar a Diocese de Setúbal. Nós temos que ser gratos àqueles que fizeram o caminho, que nos trouxe até aqui, seja o Sr. Dom Manuel Martins, o primeiro bispo de Setúbal, o Sr. Dom Gilberto, o Sr. Dom José Ornelas. É uma sucessão de pastores que Deus deu a esta igreja e que foram preparando os caminhos. Tudo o que estamos a fazer, olhem, é aquilo que eu peço para este ano 2026 aos diocesanos, que sejam semeadores de esperança. Nós agora estamos a colher muito daquilo que foi a sementeira destes homens, destas mulheres, destes leigos, desta população da Península de Setúbal. Viveram momentos muito difíceis ao longo destes 50 anos e agora estamos, por um lado, a colher o trabalho deles e estamos também a semear para que as novas gerações possam ter a possibilidade de festejar Cristo vivo, de celebrar o Natal e que possam dar testemunho da alegria do nascimento de Cristo. Il Giubileo, che sta per concludersi, ci ha insegnato come coltivare la speranza di un mondo nuovo, convertendo il cuore a Dio, così da trasformare i torti in perdono, il dolore in consolazione, i propositi di virtù in opere buone. È con questo stile, infatti, che Dio stesso abita la storia e la salva dall'oblio, donando al mondo il Redentore, Gesù. Cultivar a esperança de um mundo novo é o desafio do Papa e a determinação que se sente também nas dioceses que por cá e em todo o mundo fizeram este caminho de esperança. As necessidades que se fazem sentir levam a que não se esqueça o impulso missionário, mas também
essa esperança que deve estar aberta ao outro que sofre. A nível da Diocese, a questão habitacional é fundamental. Nós temos quase 250 pessoas em situação de sem-abrigo, mas que já não são daqui de Setúbal. Eu farto-me frisar isso, nem do distrito, já vêm do país e do mundo, e que nos batem aqui à porta. E nós temos que, de uma vez por todas, deixar de haver o assistencialismo para passar a haver a autonomização. E a Cáritas Diocesana de Setúbal está determinada em dar passos concretos na resposta às urgências sociais. Com os projetos que nós temos para habitação, apartamentos partilhados, em que nós conseguimos que as pessoas deixem de andar só na camarata e passam a ter o seu próprio espaço e a sua própria autonomia. E agora está em curso, através do PRR, aqui um Palácio do Cabedo, que é mesmo aqui ao nosso lado, que está a ser construído para termos T1s para esse tipo de pessoas, para depois se autonomizarem. E estamos a falar de 30 T1s, pronto, em que de facto a pessoa depois começa a ter a sua vida própria. Portanto, é sem dúvida um ano de esperança. Fechou-se a porta, mas abriu-se uma porta de esperança, como foi dito ali pelo nosso bispo, o Sr. Cardeal Dom Américo Aguiar. A Diocese vai-se construindo com as pessoas, em cada momento, em cada lugar, e com os problemas e as dificuldades que vão surgindo. E os problemas que foram surgindo ao longo destes 50 anos, nós, hoje, olhando para trás, percebemos que foram, no fundo, motores de reconfiguração, de crescimento, quer dizer, mais do que as coisas boas que foram acontecendo, obviamente, na Diocese, as menos boas permitiram um crescimento maior, mais maduro, e que as pessoas... Isto foi um momento em que as pessoas puderam rever um pouco da sua história e perceber que a Diocese não é um espaço aqui em volta do seminário, mas é um espaço muito maior e que acima desse espaço estão as pessoas em cada momento e em cada lugar, com a sua história, com as suas características. Em tom festivo, o encerramento jubilar deixava antever um entusiasmo que se quer agora vivo e em ação, no concreto de cada comunidade. Estamos a ouvir estes sinos, é sinal de festa. Exatamente. E uma festa que não fica na sacristia, uma festa que quer que todos participem nela. O sino é este sinal de um Deus que fala no meio da cidade, no meio do mundo, e que chama a todos a ouvir e a participar. Apesar da carga simbólica, a porta que se fecha não confina a esperança. A esperança é absolutamente necessária, porque está associada à fé e está como afirmação de alguém que acredita que há futuro e acredita que vale a pena insistir. E neste momento nós precisamos ter esta dimensão da esperança dos jovens como afirmação, mas também dos mais idosos. Eu estou convencido, e não pode ser de outra maneira, que seja a abertura. Aliás, nós temos assistido nestes dias ao encerramento das Portas Santas em Roma, porque nós não tivemos Portas Santas nas dioceses, ao contrário do ano jubilar, penso, da Misericórdia, que o Papa Francisco permitiu que tal acontecesse, mas era muito mau que significasse mesmo encerrar o que quer que seja. Pelo contrário, temos que abrir, temos que materializar a tal igreja em saída a que o Papa Francisco tanto nos provocou, e temos que nos abrir à missão, porque se não abrirmos as portas, se não nos colocarmos em missão, estamos apenas a celebrar coisas do passado que não terão futuro objetivamente. E Cristo vive, vem animar, vem fortificar e vem enviar a todos para esta missão. 50 anos de caminho em diocese, peregrinos de esperança com toda a Igreja, o itinerário que leva sempre ao acolhimento do próximo e com ele a assumir a construção da esperança no concreto da circunstância que habitamos.